Bom dia a todos que nos acompanham semanalmente aqui no nosso programa Toque da Alvorada, que é organizado pelo nosso coletivo Alvorada, aqui de Belo Horizonte, e com apoio de outros coletivos do Brasil inteiro, como o nosso coletivo Resistência de São Paulo, como nossos Jornalistas Livres e outros coletivos que fazem um pool aqui dos povos em lutas, para transmitir semanalmente esse nosso programa Toque da Alvorada. Hoje nós já estamos na 11ª edição e, como nós sempre dissemos, que foi esta uma forma que encontramos de dar continuidade na luta que o Alvorada sempre expressou aqui em Minas, mas no Brasil inteiro, mas em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, ao invés das ruas, aqui dentro da internet, mas com o mesmo espírito de luta, pela mesma perspectiva de construção de um Brasil diferente, baseado na justiça social e na democracia. E entre esses 11 programas que nós já produzimos e apresentamos aqui toda quarta-feira, nós já tratamos do tema que hoje nós voltamos a ele, que é o extermínio, o genocídio que os nossos povos originários estão sofrendo, consequência da Covid, mas muito mais do que da Covid, consequência dessa postura genocida que o governo Bolsonaro tem tratado não só esses povos, mas o Brasil inteiro, na sua forma irresponsável, inconsequente, de, ao invés de combater a pandemia, como outros países, outros governantes têm feito aqui no Brasil, ele potencializa e ele transforma isso numa política de morte, que é um dos projetos pelos quais ele assumiu a presidência da República. E entre as vítimas que nós temos no Brasil inteiro, uma das principais são o dos povos originários, pelas suas limitações, pelas suas dificuldades que já são habituais, e principalmente porque vivem nas suas tribos e agora, de uma forma expostos à contaminação, isso nós podemos e nós estamos aí a caminho de uma tragédia humanitária sem precedentes. Esta semana, inclusive, houve recentemente, o ministro Gilmar Mendes alertou para o risco, que os militares virem a ser associados a um genocídio, e a reação dos generais, vocês viram que eles ficaram bastante incomodados, Essa semana também o Frei Beto lançou um documento, não é isso? Fazendo uma denúncia ao Tribunal de Haia, denunciando os militares brasileiros, denunciando o presidente brasileiro e o seu vice-presidente, aliás, todos são militares, não é isso? Pelo genocídio que eles estão promovendo nesses povos originários, pela forma que tem, na prática, disseminado a Covid entre esses povos. E aí a gente tem um dado muito triste, que de acordo com a articulação dos povos indígenas no Brasil, num dado que é de terça-feira, ou seja, ainda não, desde ontem, é um dado de ontem, pode ter evolução nisso, nós já temos, pelos esses dados oficiais, pelo menos o que foi identificado, 544 indígenas brasileiros que morreram consequência da Covid-19. E nós já temos perto de 16 mil contaminados pela Covid em função dessa política genocida que está sendo praticado contra os nossos povos. Então, para isso, nós retomamos um tema que já tratamos outro dia, para atualizar o debate e, principalmente, para hipotecar mais uma vez aqui o compromisso, a luta do nosso coletivo Alvorada em defesa desses povos que deram origem, que são os verdadeiros brasileiros. Então, para isso, a gente trouxe aqui 3 representantes, dignos representantes dos povos originários brasileiros, cada um no seu local, como a gente sempre faz, a gente busca pontos de vista aí de locais do Brasil, e nós temos hoje, novamente, com prazer, e a gente agradece aqui a presença da Aline Pachamama, que já esteve aqui no outro programa, ela vai atualizar um pouco do que foi discutido, ela é doutora em História, escritora e ilustradora. Nós temos também hoje o Giovanni Krenak, que está lá no Vale do Rio Doce, estou vendo aí que você está aí na sua aldeia, não é isso? Nós, inclusive, já contamos com um parente seu
nós contamos com a Ailton Krenak, num dos programas nossos aqui, que debateu o meio ambiente, e hoje nós temos mais um Krenak aqui presente, que é o Ailton. Ele é design gráfico e ele é também estudante, né, de gestão ambiental. Parece que o Giovanni teve um problema de conexão, mas daqui a pouco a gente volta com a presença dele aqui. E temos aqui também um representante aqui de Belo Horizonte, né, que é o Eni Carajá, que mora aqui na região do Planalto, do bairro Planalto aqui de Belo Horizonte, e que também vai falar um pouco do trabalho que ele tem feito aqui na nossa cidade, em apoio aos seus irmãos, aos seus parentes, aos representantes aqui dos povos originários que moram aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Então, a gente terá, ao longo do programa, eu vou anunciando a entrada de outros representantes, né, que vão estar aqui, o Pablo vai estar aqui com a gente, né, também, e aí ao longo do programa, alguns que estão com problema de conexão, eles vão entrar e a gente vai fazendo esse bate-bola, na medida que eles forem entrando, a gente vai apresentando. Então, para não perder tempo, até porque a Aline já avisou que hoje ela está com um problema de agenda, a gente vai aproveitar ao máximo sua presença aqui, Aline. Eu queria, você que já esteve aqui com a gente no outro debate, como eu anunciei, queria que você atualizasse como está a atual situação dos nossos povos, do povo que você faz parte, dos povos originários brasileiros, de lá para cá, nesse último mês, qual foi a evolução e qual que é a atual realidade que vocês estão enfrentando. E obrigado pela sua presença. Estou com problema com o seu áudio, Aline. Pelo menos não estou te ouvindo. Dá uma olhada aí. Agora foi, obrigado. Então, saudações a Bejala, de Satês, meus parentes, Krenak, Carajá, os parentes que estão agora conosco, nesse tempo presente, de muita luta, mas também de muita semeadura. A Bejala é a terra que pulsa, é o nome do nosso continente. E a gente vem sempre falando que esse continente, ele é pulsante porque tem muito do nosso sangue. Quando a gente coloca o urucu no nosso rosto, de forma a fazer os nossos rituais ou festividades, e quando essa lágrima cai, é como se fosse também uma lágrima de sangue, nesse território que ainda renega esse povo, esse território que é filho dos povos originários, é filho da mulher indígena, e insiste em rejeitar a sua mãe, a sua origem, a sua constituição de corpo, de ser território, alma, quando ignora tudo que vem acontecendo com os povos originários ao longo do tempo. Eu sou Aline Rochido Pachamama, sou do povo Curi da Mantiqueira, a serra mais antiga do mundo, a cordilheira nossa brasileira, e igualmente o conhecimento dessa terra, da sua biodiversidade, é o mesmo desconhecimento em relação ao nosso povo. E hoje a gente está aqui para gritar fora Bolsonaro, mas também eu vim pensando durante essa manhã que eu queria gritar também fora Bolsonaro de dentro das pessoas, porque não adianta a gente continuar também exercendo uma atitude colonizatória e ir contra aquilo que a gente às vezes pratica. Eu digo porque no nosso território, que é um território de turismo, inclusive também dos nossos parentes Guarani, há algum tempo a gente vem denunciando que essas invasões em nome de um turismo que não faz sentido algum nesse momento, continuam acontecendo. A gente participou de duas questões muito emblemáticas agora nesse mês. Há 2 meses, na verdade, eu acho que completam até 4, nós denunciamos a prisão arbitrária de parentes guaranis que tinham ido ao posto de saúde da aldeia para poder ter álcool em gel e material de higiene, e esses meninos foram presos sem acompanhamento algum de um outro guarani ou de um intérprete, ficaram 4 meses fora da sua aldeia, e eu participei de uma comunicação sobre a situação real dos povos originários Rio de Janeiro e contexto, nas divisas de Minas Gerais, que é o nosso território, e a pessoa, obviamente, estava representando os Guarani, porque os Guarani não foram convidados para participar, disse que estava tudo bem. Então, aliado é aliado, não pode ser. A gente não quer tutela, dizer que está tudo bem e, na verdade, não está. Ontem a gente teve a notícia da passagem também
né, do nosso parente Domingos, o cacique da aldeia Sapucai, e que isso já estava sendo notificado do processo de turismo, que é também um processo colonizador. Essa economia, que não pode parar nunca, ela é um outro nome para escravidão e para genocídio, mas as pessoas continuam fazendo, continuam indo aos lugares, invadindo as nossas terras, invadindo o nosso direito ao isolamento. Sabe, é o direito ao isolamento, primeiro que nós estamos pedindo desde o início dessa pandemia, foi o direito ao isolamento, que as pessoas não respeitam. Fora os invasores, né, das mineradoras, das grandes corporações, dos grileiros, tem ainda esses invasores que não estão sendo notificados e que estão levando doença também para os povos originários. Então, veja bem, ontem, depois de uma ação de constante denúncia que esses rapazes Guarani foram libertos e coincidiu tristemente com o falecimento do cacique da região também, não da mesma aldeia, mas da região. Então, quando a gente gritar fora Bolsonaro, fora Mourão, a gente tem que gritar que esse colonizador também não nos invada, porque ele já está invadindo. Essa pandemia ela é só um reflexo daquilo que os povos originários vêm passando nesse país ao longo desses 500 anos, que não cessou. A gente tem que lidar o tempo todo com esse tipo de situação, de alimento envenenado, de roupa com vírus, que são passados para os nossos desde o período da colonização inicial. As pandemias múltiplas que nós passamos, nós somos um povo muito resistente, mas o que a gente tem entendido é que há um interesse com o nosso extermínio. E quando a gente fala que nós somos povos originários, que nós não somos índios, porque nós não temos esse nome nessa nomenclatura em nenhum idioma nosso, nós não somos fetiche, nós não somos fóssil, nós não somos objeto, nós não somos os índios que querem que nós sejamos, que nós temos voz, que nós estamos no tempo presente e que nós sofremos e ainda lutamos muito para que essa sociedade tenha água, tenha sua floresta ainda preservada. O que tem aí é porque nós estamos resistindo. A sociedade no todo precisa reparar todos os danos que estão causando aos povos originários. E essa reparação não é só um dia, não é só uma campanha, é realmente segurar nossa mão e não soltar. Porque acontece bastante dos interesses serem acionados em determinado momento e depois nos abandonarem na luta. Se não fosse assim, não teríamos 88 casos hoje no Rio de Janeiro de pessoas que foram contaminadas. Ou no nosso território Mantiqueira, que é também um lugar de exploração turística, nesse final de semana nós gravamos as pessoas dos pontos mais conhecidos, que é a Pedra Selada, um grupo de turistas, nenhum deles com máscara, nenhum deles respeitando a determinação que está sendo divulgada desde o início dessa pandemia, porque para ele não interessa se o outro vai sofrer ou vai ser contaminado. O que importa é que essa economia genocida continue exercendo seu papel nesse país, que é o de extermínio da sua terra e do seu povo. Como se nós, num todo, como sociedade, não fôssemos sofrer com isso. Minas Gerais já está aí com um rio em coma, como disse o parente Krenak. Nós estamos adoecendo e nós não estamos prestando atenção em nenhum momento na mensagem que a Mãe Terra vem trazendo. Então, talvez um pouco de fúria e também esperando a semeadura de que desse programa venham pessoas que realmente intentam fazer dessa luta sua luta diária, como os Tissate aí da rádio que estão investindo sua energia em continuar com os trabalhos em prol da nossa luta, que não é só nossa. O que a gente faz é para todos os brasileiros e as pessoas precisam entender isso. Fora Bolsonaro dentro das pessoas, fora Bolsonaro de dentro das pessoas, fora essa concepção colonizadora de dentro das pessoas. A gente quer que isso tudo saia. Isso é um asfalto daninho que vem invadindo as nossas florestas e que vem invadindo dentro dos seres, do coração. Está cheio de concreto. A gente tem que tirar.
tem coisa que não está para ressignificar. Algumas coisas a gente precisa realmente abolir, e uma delas é a falta de respeito, a falta do respeito aos nossos direitos, que são originários. Eles antecedem até a própria Constituição. O direito originário antecede a Constituição desse país. É o direito de quem estava aqui antes da colonização chegar. E é isso que precisa ter muito grata pela oportunidade e pela generosidade da escuta. Nem sempre a gente consegue acolher com a alegria que a gente gostaria, porque os tempos são muito difíceis. Aline, muito obrigado, viu, pela sua participação. O Alvorada trazer novamente esse tema é porque é um compromisso que a gente tem com essa luta, que não é simplesmente um debate, aqui é um ato de luta que nós estamos aqui realizando, e aqui você sempre vai ter a voz valorizada, né? O Alvorada sempre vai abrir esse espaço, e depois, ao longo do programa, a gente vai relatar algumas ações que o Alvorada vai realizar aqui em Belo Horizonte, principalmente no domingo, em solidariedade a essa luta que vocês estão enfrentando. E eu queria já, de imediato, aproveitar, trazer uma voz do meio da floresta, lá das margens do rio, que, como a Aline falou, está em coma, que é o Rio Doce, que foi assassinado pela Vale com o crime ambiental de Mariana, e trazer essa voz do Giovanni Krenak. Giovanni, eu queria que você falasse como vocês estão se protegendo, como está a situação aí na aldeia, e também como você está vendo esse genocídio dos seus irmãos no Brasil inteiro. Muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Olá, bom dia meus parentes. Primeiramente agradecer esse espaço, né, para a gente poder fazer essas reflexões, né, principalmente por conta do momento, né, desse momento totalmente triste e desfavorável, principalmente para as comunidades tradicionais, né. Eu sou o Giovanni Krenak, sou liderança do povo Krenak, e como nosso irmão disse, a gente está aqui às margens do Rio Doce, travando essas lutas, né, que elas parecem não ter fim. Primeiro eu gostaria de lembrá-los que a primeira medida do atual governo em relação a quando ele sentou na cadeira foi a de municipalização da saúde indígena, né? Foi essa tentativa de municipalizar a saúde indígena, causando ainda mais problemas para os povos tradicionais. Nós, enquanto organização tradicional, né, os povos indígenas do Brasil foram os primeiros a se levantarem contra esse governo, que não era nenhuma novidade, que a gente teria muito desafio, muita luta, né? Mas, enfim, a gente se organizou em praticamente todo o território nacional, fazendo protestos em relação a essa medida que era totalmente contrária aos anseios dos povos tradicionais, né? E além de ser inconstitucional. Mas é muito triste, é muito difícil lidar com tudo isso, né? Já não bastasse o comportamento, né, do governo, do atual governo, em relação aos direitos dos povos tradicionais. A gente tem uma luta histórica, principalmente no que diz respeito ao território, né? Eu acho que isso, a principal luta dos povos tradicionais, dos povos indígenas, em relação ao território, porque a gente entende que a terra, ela faz parte da nossa vida, né? A terra não no sentido só de territorial, a terra como um todo. Aí a gente fala das matas, dos rios, da espiritualidade. O território, os povos tradicionais enxergam o território como algo para além da questão geográfica, né? É uma questão de nossa sobrevivência, né? Nós entendemos que para perpetuar a cultura, os ensinamentos dos nossos ancestrais, a gente precisa de um território, como diz a Constituição, minimamente equilibrado. Algo que desde a invasão a gente vem travando guerras aqui sanguinárias, guerras históricas, para poder manter esse equilíbrio, né? E
o momento, falando especificamente do povo krenak, é um momento de muita tristeza, de muita raiva, revolta, angústia, dor. É uma mistura de sentimentos negativos que faz com que a gente se reúna ainda mais para poder lutar contra esse governo, contra essas medidas, né? Como o nosso mediador aí colocou, que são, quem sente mais essas medidas são, de fato, primeiramente, quem está nos territórios, né? Porque essas medidas de favorecimento à mineração, nós temos a MP 910, que destinou quase mais de 50 milhões de hectares da Amazônia para fazendeiros se apossarem, né, para poceiros se apropriarem desses territórios, invadindo, destruindo as matas, acabando com a nossa medicina. Então, não é novidade que a gente iria encontrar dificuldade, porque desde essa invasão, os povos tradicionais, os povos indígenas, são os que mais sofrem com toda essa política de desenvolvimento, né, o chamado desenvolvimento a todo custo, que faz com que destruam rios, destruam floresta, acabem com os povos tradicionais. Nós temos uma luta aí dos parentes Puri com relação à questão de se reafirmarem como indígenas que estão de fato, de manter essa luta, e que a Constituição também nos garante esse direito, né? Temos esses vários tratados ratificados no Brasil que nos dão esse direito em relação a gente manter a nossa cultura, a nossa luta, além de ser artigos que estão previstos na Constituição, a gente enfrenta muita resistência do governo. E, para além disso, eu acho que essa eleição também, desse governo, do atual governo, ele mostrou a sociedade, como a sociedade é má, né? Eu acho que desafio e luta o nosso povo sempre teve. Na verdade, a gente nunca teve um momento de descanso, um momento de paz, para a gente poder viver como os nossos ancestrais viviam, que dentro do nosso território, fazendo as nossas festas religiosas, comendo peixe, e isso é tirado da gente de uma forma muito triste. Enfim, é um momento de luta, é um momento de a gente se organizar ainda mais enquanto povos indígenas, enquanto povos tradicionais, e contar com os nossos aliados. Mais uma vez, eu agradeço a iniciativa dos nossos irmãos, desse coletivo, que sem sombra de dúvida, será muito importante para a gente ensaiar ainda mais um processo de enfrentamento que dê um pouco mais de segurança para os povos indígenas. Ereré. Muito obrigado, viu, Giovanni? Conte sempre com o nosso coletivo Alvorada ao lado dessa luta em defesa dos direitos, né? E hoje até da existência e da resistência dos povos originários brasileiros. Eu quero passar agora, né, como a gente sempre faz uma rodada pelo país e agora voltamos para Belo Horizonte, eu quero passar para o Eni Carajá. Eni, e você, a gente participou, como eu relatava aqui antes da gente iniciar, a gente conversava sobre isso, semana passada a gente participou de uma live, né, com vários movimentos que estão sendo realizados aqui em Belo Horizonte, que estão sendo organizados, de certa forma, interligados pela Rede Periferia, que é ligada ao UFMG, né, a ONG Imagem e Ação, a Imagem Comunitária, e aí você relatou, eu achei muito importante, um outro aspecto em relação à luta dos povos originários, relacionada ao que os dois companheiros falaram anteriormente, mas que é uma outra consequência que a Covid-19 traz, que é a consequência econômica. Então, você relatava sobre as dificuldades que os povos originários que vivem nas regiões metropolitanas estão tendo, inclusive, de se alimentar. E você tem feito uma campanha muito bonita, eu queria que você falasse um pouco disso. Claro, também aberto a comentar sobre esses outros aspectos que você também tem acompanhado de defesa e de resistência dos povos originários. Então, você seja bem-vindo ao nosso coletivo Alvorada, ao nosso programa, e você com a palavra agora. Bom dia a todos e a todas. Uma grande saudação a vocês com uma oração que vem do fundo da ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do Brasil, né, e de muitos lugares do mundo. E lá também
está tendo uma ameaça muito grande com o Covid-19. Salve Tupã, coração indígena palpita, sentindo a paz de Tupã. O sol claro e ameno anuncia um lindo dia, quando nuvens negras no céu apontam que há momento para a caça boa. E a caça boa é aquela caça para a nossa sobrevivência, do ponto de vista de povos originários desse país. Esses povos indígenas que resistem, insistem com sementes e querem renascer e ressurgir. Somos raízes, troncos fortes, combatendo o branco imaginário, trazendo nossa cor vermelha do urucum, a cor preta do nosso genipapo, o verde do fundo do mar. Queremos apenas viver para a sociedade ser igual no campo e na cidade. Dizendo isso, essas palavras, eu quero falar para vocês aqui que estão nos ouvindo e assistindo, né, que eu sou Eni Carajá filho de Eni Carajá. Meu pai, indígena da Ilha do Bananal, aldeia Santa Isabel do Morro, numa cidade chamada Morro da Confusão. Só pelo nome já viu que Morro da Confusão significa que já teve muita confusão lá naquela região. E uma delas foi, de fato, essa palavra genocídio, chacina, morte, grotocídio. Meu pai, ele com 7 anos de idade, ele teve que sair da aldeia porque viu de perto, né, os seus pais João e Ana Carajá sendo assassinados. Fora isso, tiveram uma série de outros parentes que foram dizimados. E aí ele contava que era estimulado uma comunidade indígena a lutar contra a outra. E na Ilha do Bananal, os indígenas são muitos povos, né? Inclusive os Carajás têm várias divisões de etnias dentro do local. Nós somos Carajá com C, tem os Carajás com K, mas na verdade tudo é a mesma coisa, só o dialeto, a forma de escrever, que Kurt Nimgendal já falava que a forma de escrita era de acordo com o entendimento da pessoa. A pessoa falava e ele ouvia um som e transcrevia como uma letra. Mas nós somos todos povos indígenas, Carajá. Nós estabelecemos, então, com essa chacina, né? Meu pai foi para o mundo, foi muito bem acolhido por famílias, né? Teve na guerra em 46 e constituiu uma família, iniciando ela em Montes Claros, Minas Gerais, Bocaiúva, Minas Gerais, e chegando em Belo Horizonte junto com o movimento estudantil da UNE, em 1962, quando fez aí uma ocupação do bairro Cabana do Patamar, em Belo Horizonte, né? E essa ocupação derrubou uma série de eucalipto, que era madeira de lei, e essa madeira de lei foi derrubada no sentido das pessoas morarem naquela região que todo mundo morava, como habitação no Parque de Exposições da Gamileira, junto com as baias de cavalo e outros lá. Então, aí o pessoal tirou o pessoal do Parque de Exposição e ocupou um espaço de um grileiro chamado Antônio Luciano Pereira, famoso, né? Tem muitas reportagens sobre ele, que tem um hotel em Belo Horizonte, tem uma firma, né, de imóveis, né? É um grileiro. E aí a gente nasceu naquele clima, né, de enfrentamento à ditadura militar, morando num bairro popular, né, uma invasão, como diz o outro, mas assim, uma ocupação legítima, uma resistência, e lá a gente sobreviveu. E a vida toda meu pai falava o seguinte, cuidado com a FUNAI, cuidado com o governo federal, cuidado com as políticas que eles implantam, que em muitos casos nós indígenas temos que ser autônomos, e às vezes eles mandam na gente, definem quem somos nós, e acaba que a gente tem que receber, né, da sociedade essa linguagem branca que para nós não resolve. É um pouco o que os guaranis kaiowás chamam de caraí, né? Nós temos, então, estabelecido na cidade. E, assim, é difícil, porque o indígena, quando ele está fora da aldeia, ele é muito discriminado do ponto de vista de ser indígena.
E indígena é indígena em qualquer lugar que tiver. O problema é o seguinte, é que eles colocam na população, através dos livros didáticos, né, uma versão romantizada, uma versão distorcida, um estereótipo do que é ser indígena. Indígena é aquele que está no coração, ele sente a família dele, sente os ancestrais. Né? E o que nós mais temos nesse mundo é a ancestralidade. Por quê? Porque da dizimação dos 8 milhões de indígenas que já passaram por esse terreno da Mãe Terra, nós tivemos, assim, nós temos hoje, pelos dados do IBGE, 896.090 indígenas em 2010. Só que é o seguinte, a gente pergunta, onde que são os 7 milhões a mais, né? Porque nós chegamos a 8 milhões, uns falam que é 5, mas nós chegamos a 8 milhões de habitantes indígenas. E hoje temos menos de 1 milhão. Onde é que estão os 7 milhões? É uma pergunta, né? Isso chama genocídio. Eu li lá o livro do Frei Leonardo Boff, né, que fala sobre as estrelas, a lua, um livro muito bacana que ele fez, contando histórias e as lendas, né? E ele falava o seguinte, que na praia em Salvador, na região ali do sul da Bahia, 14 quilômetros de indígenas enfileirados, né, mortos. E os colonizadores, os bandeirantes, né, os grandes enviados da França, da Alemanha, de Portugal, né, estavam comemorando, né, aquelas mortes. Ou seja, então, assim, a gente sabe muito bem que o genocídio é muito forte. E para evitar o genocídio, o indígena, quando ele está na cidade, ele não se declara indígena. Por quê? Se falou que é indígena, ele é perseguido, ele é morto, né? Então, assim, os pataxós, né? Que eu estou, inclusive, com arroz de pataxó. Os pataxós, por exemplo, tiveram vários parentes em Belo Horizonte mortos por assassinato banal, na praça da rodoviária em Belo Horizonte. Então, assim, os pataxós tiveram que vir para Belo Horizonte para saber o que estava acontecendo com o seu povo em Belo Horizonte. Então, nós temos, assim, o meu pai falava que era uma estratégia de não se expor, né, à morte, porque ele já teve experiência de ter visto pai e mãe e outros morrerem. Ele ganhou o mundo quando criança, cresceu, se estabeleceu, né? E nós dois somos 9 irmãos em Belo Horizonte e uma grande família na região metropolitana, 5 cidades que dão em torno de 130 pessoas, entre cunhados e filhos e netos e tal. Então, assim, imaginando então essa questão, o indígena em contexto urbano hoje, e é uma área que eu atuo muito, estudo muito, a gente tem que desconstruir essas questões de perseverança e perseguição. Por quê? Se coloca até para o próprio indígena que está na aldeia. Então tem o tal do indígena aldeado e tem o desaldeado. Mas Manaus, por exemplo, é uma grande capital do Brasil, que, se for contar o número de indígenas em Manaus, supera os 80%. E eles não são considerados indígenas porque não moram na aldeia. E aí, assim, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos muito enfrentamento com a prefeitura desde 2012. Nós fizemos um trabalho de análise desse dado do IBGE, onde o Pablo participou com a gente, do grupo do GBC e do FMG da FAI, para levantar quem são os indígenas, onde é que eles estão, né? Porque são autodeclarados. Para você ter uma ideia, em Minas Gerais, 32 mil pessoas se autodeclararam indígenas em 2010. Então, assim, Aline, 32 mil pessoas é muita gente para um estado de Minas Gerais que, apesar de enorme, né, ele ainda é um estado completamente colonizador, porque ele leva uma ideia de conjunção mineira, de ouro preto, aquela coisa toda do ouro, mas, assim, pensando só no minério, não pensa nas pessoas. Então, Minas Gerais é um estado totalmente difícil para se analisar essas questões. Então, assim, se nós tivemos essa declaração em 2010, de 32 mil pessoas, em 2000, no censo do IBGE, tinha sido declarado 49 mil pessoas indígenas, ou seja, de 10 anos, diminuiu o número de pessoas autodeclaradas. Significa que
Mesmo com o IBGE fazendo essas pesquisas, esse número alto, vamos dizer assim, né, nós temos muito mais pessoas que poderiam estar se autodeclarando como indígenas no local onde eles residem. Então, assim, eu quero, nessas falas, então, deixar claro para você o seguinte, que nós temos um trabalho para a ONU, há uns 2 meses atrás, né, com várias etnias do Brasil inteiro, junto com o Marcos Aguiar, lá de São Paulo, colocando a posição hoje dos indígenas na cidade. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma morte declarada pela Covid-19 que não aparece nas estatísticas nem da PIB e nem do governo. Porque as pessoas morrem na Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, que foi contra a misericórdia, né? E ele é tido como uma insuficiência cardíaca, ele é tido como se fosse uma pessoa diabética, ele não morre com a Covid e ele também não morre, por exemplo, com o nome indígena, que para entrar lá na Santa Casa no cadastro de pacientes, ele entra como João, com Pedro, com Maria, ele não entra como um nome indígena. E aquela questão de saber qual é a cor, qual é a raça, dificilmente o Estado utiliza aquilo. Alguns profissionais até brinca, né? Eu também no João 23, que é o professor de Belo Horizonte, da portaria de fechamento, eles brincam, para que eu vou saber se a pessoa é negra ou não? Ele tem que ser atendido. E, na verdade, nós precisamos saber quem são as pessoas para a gente saber quais as políticas que vão ser adotadas. Então, assim, só para vocês terem ideia, na região periférica de Belo Horizonte, no bairro Taquaril, nós temos mais ou menos 13 pessoas nessa semana que foram detectadas, são pessoas indígenas, que foram detectadas como Covid positivo. Dessas 13 pessoas, um senhor ancião tem 92 anos, Pataxó, lá da região do sul da Bahia. Nós temos crianças, bebês de colo de 2 meses com Covid-19 nesse local. Nós temos o Jardim Vitória, aquela região ali, indo para Sabará, mais ou menos 13 pessoas também, famílias, né, com pessoas positivadas, tudo com um teste feito pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela FUNED. Mas esses casos não aparecem na estatística. Só aparece quando morreu. Se morreu, pode aparecer na listagem da PIB ou também do Estado. Então, para isso, gente, estou vendo aí a Ávila entrou, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte o Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena. Esse comitê, ele faz um trabalho de letramento racial, de organização dos povos. Aqui em Belo Horizonte nós temos mais ou menos umas 30 etnias diferenciadas se autodeclarando e se reunindo, né? Nós temos que os puris, que são um grupo muito importante para nós, porque tido como exterminados, na verdade, estão em ressurgência, e nós estamos dando apoio ao pessoal puri aqui na região de Belo Horizonte, no interior do estado. Nós temos aí também uma série de indígenas que ainda não apareceram, né, nessa estatística. Mas a nossa grande missão é construir em Belo Horizonte, junto com o poder público, assim, pressionando o poder público, né, um centro de referência indígena para a gente acolher aquele indígena que está de passagem, aquele indígena que veio para fazer um tratamento de saúde, aquele indígena que veio para a faculdade, por exemplo, aquele indígena que está na periferia e não se anuncia. Aqui tem, estou vendo aqui, né? Nossa cidade tem um monte de nome indígena nas ruas, nos prédios, né? Tupis, caetés, como a Cida Mendes colocou aqui, mas nós temos muito mais, né? Referência indígena, até na água, nas montanhas, né? E o estado de Minas Gerais é tido como se fosse um estado que não tivesse muitos indígenas, são poucas etnias, não ultrapassam a 20, e tem muito mais do que isso no estado. Então, assim, o comitê, então, comentando um pouco que foi colocado aqui, né? Nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentação, cobertores. Nós temos aqui uma aldeia indígena, Pataxó, e Pataxó, na beira do rio Paraupeba, que foram vitimados pela Vale, e essa aldeia tem muita criança, e lá faz um frio danado de madrugada, então nós temos que ter cobertor, tem que ter blusa de frio, temos que ter, por exemplo, uma solidariedade de fato, porque uma coisa é a gente falar que apoia, outra coisa é a gente apoiar de fato.
E aí, essa campanha nossa está com link na internet, de vaquinhas, tudo, e a responsabilidade é do comitê mesmo, né? Se a Ave for falar aqui, ela vai falar um pouco também disso aí. Nós temos também um trabalho junto com os imigrantes. São aquelas pessoas que vieram de outros países, que estão aqui, por exemplo, e estão abandonados também. E muitos deles são indígenas, né? Nós temos aí os Guaral, nós temos aí o pessoal da Bolívia, da Argentina. E aí nós achamos o seguinte, que é importantíssimo que a gente não fique somente nos povos indígenas do Brasil. Quem estiver no Brasil tem que ser acolhido. E, por último, eu quero fazer um protesto muito grande ao vice-presidente da República, Mourão. Esse moço disse que é indígena. Ele se autodeclarou indígena durante a campanha eleitoral. Se essa pessoa fosse indígena de fato, da Silva, o Ajapi, que estava na Cevai e outros, eles não fariam o que fazem junto com o Bolsonaro de atacar como os principais, né, inimigos os povos indígenas do Brasil. E, infelizmente, ainda tem gente indígena que ainda apoia essa corja. Mas nós queremos dizer em alto e bom som, fora Bolsonaro, fora Mourão e leve sua turma com vocês. Eni, fora, viu? O Coletivo Alvorada está desde o início do governo Bolsonaro pedindo fora o Bolsonaro, porque lutar contra Bolsonaro é lutar pela vida. E eu queria chamar, então, já de imediato, ela conseguiu entrar, né? Estava com problema de conexão, mas a Avelin, que é socióloga, é especialista em gênero e assuntos em questões religiosas, e ela é também uma das fundadoras desse Comitê Mineiro de apoio às causas indígenas. Então, a Avelin entrou aqui com a gente. Eu queria também que você falasse, Avelin, como que está a situação aqui dos povos originários em Minas, também fizesse uma análise do que os outros parentes seus aqui estão relatando. Eu acho que ela teve um novo problema de conexão. Então, vamos aguardar a entrada dela novamente, ela, né, não está aqui mais na sala, e eu queria fazer aqui comentários, né? A gente sempre aqui no Coletivo Alvorada, no nosso programa, a gente faz a segunda rodada com comentários, né? Perguntas, comentários que os nossos internautas que estão acompanhando o nosso debate aqui sempre fazem, né? O Galileu, inclusive, está aqui no ar agora, ele está dizendo que o responsável pelo canal poderia divulgar a aba da comunidade na chamada da live. Nem todo mundo no Instagram e Facebook, ou mesmo no Zap ou no YouTube. Ou seja, o Galileu já tinha até comentado que a causa é muito importante e que era necessário ter uma audiência muito maior. A gente tem feito divulgação aí pelas nossas redes, mas é fundamental que depois todo mundo pegue o programa aqui, compartilhe nas suas redes, mande para outras redes, porque é possível, né? Vai ficar aqui o dia inteiro aqui na rede, então podemos aí mandar isso aí para todo mundo. Vamos ver se agora a Avelin entrou, se a gente passa imediatamente para a Avelin. Consegue nos ouvir, Avelin? Está tudo bem? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. E eu fui tentar habilitar a câmera e caiu tudo. Não, então vamos para garantir a sua presença, que é fundamental aqui para o nosso debate, vamos aproveitar só o seu áudio mesmo. Depois, se você conseguir, entra também o vídeo. Não sei se você... Queria tanto mostrar minha carinha. Nós queremos vê-la. Mas olha só, vamos aproveitar, até para ter a sua participação. Não sei se ouviu a minha pergunta, mas eu queria que você analisasse como anda, você como representante aí dessa rede de apoio às causas indígenas, a situação, né, dos povos originários aqui em Minas, com esse avanço da Covid-19 e do genocídio do governo Bolsonaro, e também aqui em Belo Horizonte, assim como o Eni Carajá também já relatou, vocês que trabalham junto nesse comitê em apoio às causas indígenas. Bem-vinda, e agora com a palavra. Gratidão pelo convite, Coecaturetê, muito obrigada. É bom estar aqui junto com o parente Eni, com o parente Giovanni, parente Aline. Essa diversidade aqui, só nós aqui já somos 4 etnias, né? Eu acredito que o Brasil precisa entender dessa diversidade dos povos, saber que somos mais de 300 povos, falantes mais de 200 línguas, e tem um senso comum aí que pensa que nós somos todos iguais, né? Que é o índio genérico. E quando o Eni vem trazendo toda essa construção aí do Comitê Mineiro, desse letramento racial, a gente justamente bate nessa tecla, né?
da diversidade dos povos, da autonomia dos povos, e que não é só a demarcação, né? É demarcação e autonomia, porque a gente não vai comer capim. Então, tem que ter no território formas da gente ter empoderamento financeiro, não só no território, como fora do território tradicional, que é o caso de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, quando a gente fala, por exemplo, de potencializar as vendas do artesanato, do centro de referência indígena, de ocupar a cidade, Feira Hippie, Praça 7, a universidade, a própria UFMG mesmo, e as outras, as também privadas, porque a gente tem muitos parentes que estão em universidades privadas, a gente fala de um direito à cidade que nos é negado enquanto território também. A gente entende que o Brasil inteiro é terra indígena, a maioria das pessoas que migraram para cá, os indígenas, os parentes que migraram, não foi naquela situação, vamos migrar, porque é sempre uma tentativa de melhoria de vida. E quando a gente vem para a cidade, existe uma desconfirmação institucional da nossa identidade. Isso é tão complexo, porque quando a gente está, por exemplo, em encontros fora, né, em Brasília, ou, no meu caso, quando eu volto ao território tradicional, lá em Pernambuco, é muito difícil, porque a gente lá se sente parte, integrante, e com outros parentes de outras etnias, como no ATL, por exemplo, a gente se sente parte integrante daquele todo. E quando a gente vem volta para esse território que nos foi tomado, que nós estamos retomando, que é o território das cidades, a nossa presença na cidade, a gente tem essa desconfirmação institucional, às vezes por parte da própria FUNAI, por parte da prefeitura. A prefeitura nos vê enquanto intrusos, né? Políticas públicas para indígenas, não, vocês têm a FUNAI. A FUNAI já diz que, como não estamos no território tradicional de origem, então a prefeitura que cuida. Então, nesse jogo de empurra, a gente fica sem políticas públicas, e daí a necessidade de a gente se organizar entre si, porque a gente não podia mais ficar esperando, né, que houvessem políticas públicas para as populações indígenas em contexto urbano. Inclusive, é importante frisar isso, porque quando a gente fala em contexto urbano, não existe indígena urbano, existe indígena na cidade, não é da cidade. Isso faz toda a diferença. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Estamos aqui e em qualquer lugar que quisermos estar. Faz parte dos direitos humanos, inclusive o direito à migração. O parente Eni trouxe aí rapidamente a questão dos indígenas migrantes. Além dos Uarau, a gente tem os parentes da Bolívia, da Colômbia, tem parentes do Peru também. Os peruanos mantêm muito essa tradição, as origens e a tradição indígena viva, assim, e não conseguiam também acessar esses espaços na cidade. Então, nós encontramos, inclusive, na Feira Hippie, os parentes indígenas de outros países, e se juntaram também. O que a gente fez? A gente se tornou uma massa que já para esse desgoverno é indesejável estando no território tradicional. Estando fora do território tradicional é tão indesejável ou mais. Por que eles pensam? Vocês estão aqui, a gente já sofreu abordagem policial, que eu, particularmente, ouvi as palavras racistas no sentido, várias frases racistas, e uma delas que me marcou profundamente foi: volta para o seu lugar. Aqui não é o lugar de vocês. Volta para lá. Mas volta para lá? Como assim volta para lá? A minha região de origem é uma região de sertão, de falta d'água. E quando a minha família migrou, meu pai já tinha migrado enquanto peão de obra, já tinha começou a trabalhar como peão, e viajava muito com a gente, inclusive. E esse estar na cidade depois como um ponto fixo, sempre foi pensando em instrumentalizar a gente. Poxa, pude fazer uma universidade. A maioria dos parentes indígenas, a gente tem dados aí que provam que não conseguem sair do ensino médio ou terminam o ensino médio e fica aí. Não conseguem alcançar um curso superior. Isso é muito necessário, porque a gente está numa luta antirracista, a gente está numa luta por espaços, a gente está numa luta por território, tá, mas a gente também está numa luta por desconstrução dessa invisibilidade do indígena na cidade. Quando a gente vê aí um desgoverno que ele promove o assassinato, ele promove a invasão do território, ele promove a negação de direitos, ele promove a negação de identidade, porque quando a FUNAI e a CESAI nega atendimento e nega, inclusive, contar os óbitos de indígenas que estão fora do território tradicional, além deles estarem reforçando esse assassinato da identidade, eles estão ainda mascarando o genocídio que está acontecendo através da Covid-19. Então, a Covid-19 tem sido uma arma de genocídio na mão
desse desgoverno Bozo, eu não gosto nem de falar o nome, vai ser Bozo mesmo, do desgoverno Bozo e toda a sua corte. A gente tem um número de 150% a mais de contaminação dos povos indígenas do que de qualquer outra raça. Então, nós não estamos aqui querendo puxar a sardinha para o nosso lado, não. Nós estamos falando de uma realidade muito presente, que ela está matando lá no território tradicional e está matando aqui na cidade também. Nós temos aqui os parentes, nós já temos mais de 10 casos contaminados aqui em Belo Horizonte, confirmados. Nós temos aí nosso parente ancião lá no bairro Taquaril também, que estava em situação de internação. E da onde vem essa ajuda? Não vai vir da CESAI, porque já foi declarado através desse racismo institucional que os indígenas fora do território, isso não é só Belo Horizonte, não, é do Brasil inteiro, fora do território não tem acesso à atenção à saúde indígena. Fora disso, a gente teve aí os vetos que vieram para derrubar, para inviabilizar o projeto de proteção aos povos indígenas, da qual o Joênia Wapichana Guerreira foi relatora. Então, quando a gente tem aí os vetos que nos tiram, por exemplo, o direito à água potável, a gente consegue ler muito claramente que esse ódio aos povos indígenas chega à covardia. Porque negar água potável em um momento de pandemia, onde é necessário lavar as mãos, que eu vou falar, lava a mão na onde, rapaz? Não vai ter água? A gente tem aí Damares, enquanto uma responsável, né, por essas questões dos povos indígenas, uma mulher ligada à igreja evangélica, ligada às ONGs aí, evangélicas também, e fazendo uma desconstrução de tudo que já foi feito no movimento indígena até dos anos 80 para cá. De Ailton Krenak na Constituinte, o grande parente Chavante, que foi o nosso primeiro parlamentar indígena. Então, quando essa desconstrução, quando isso vai cair, a gente tem que atentar também para esse momento de inquisição evangélica. A gente vai ter também um líder, aí, um ex-líder evangélico, ou de missão, não sei exatamente qual era a posição dele, mas ele responsável pelos indígenas em situação de isolamento. Então, a gente tem uma real proposta de dizimação dos povos indígenas, nessa negação de identidade e nessa desorientação no sentido de vamos deixar morrer. E a gente sabe quem tem morrido primeiro. São os nossos mais velhos, guardiões da sabedoria e da tradição. E sem eles, a gente fica desorientado, porque eu não vou poder aqui pegar meu maracá, cantar um tuante, tirar do lado, sei lá da onde, da minha cabeça. Eu tenho que ter aprendido com alguém. E quem que são esses alguém? Quem era esses alguém? Quem são? São os guardiões, são os mais velhos, que estão vulnerabilizados através, a gente já está vulnerabilizado historicamente por essa falta de acesso à saúde, ao saneamento, a uma alimentação de qualidade, e aí toda essa destruição, né, que não é marca nossa, deixando claro aqui, essa destruição é marca do não indígena, essa ideia da mineração, minerar para secar a água, derrubar tudo, essa mãe terra enquanto um lugar de extrair recursos e não uma entidade viva, um ser em si que tem direitos, esse modelo não é nosso, esse modelo de destruição aí. Nós estamos aqui sofrendo, recebendo esses ataques aí institucionais, mas a gente sabe também que esses mais de 400 mortos que já temos aí, mais de 90 povos atingidos, isso não é de à toa, não é por um acaso. Existe um plano de genocídio, sim. E quando a gente começa a combater outras formas, por exemplo, o Coiso lança lá uma emenda, um projeto de lei, seja o que for, não, como foi a PL da grilagem, a gente fica aí segurando a onda. Segurando essa coisa da resistência. Está na hora de ser mais proponente, ser mais para cima, ser mais erecatu, mais avante, porque se a gente ficar só limpando as merdas que esse cabra faz, a gente não vai para frente. É claro que tem que se proteger, temos que nos proteger sim, mas a gente precisa mais do que isso. É nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, de agonia, que não só os indígenas estão passando, os quilombolas também, nesse projeto de proteção aos povos indígenas e quilombolas, nesses vetos que aconteceram, os povos quilombolas também foram gravemente afetados. Então, a gente entende que, se a gente não se organiza, e se não se fortalece no sentido de reivindicar uma consciência maior, porque a gente está na dependência real como a galera chama, não é nem da fraternidade, da solidariedade mesmo,
Então, a gente tem feito as vaquinhas, como o Eni trouxe aí, tem conseguido atender, mas sabendo que isso é responsabilidade do Estado. Nós estamos aí cumprindo uma função de poder público que não é nossa. O certo mesmo era os povos indígenas estarem com essa autonomia tão grande que a gente era para estar doando alimento para o resto das populações. Quem estava na cidade, por exemplo. Se a gente tivesse tido autonomia, se a gente tivesse autonomia nos nossos territórios, para produção também. Para produção e não só a sobrevivência. A gente tem os territórios muito empobrecidos historicamente e nessa dependência da cidade. E a gente quer estar na cidade, sim. Mas a gente também quer poder estar no território, a gente quer que o território não seja um lugar de miséria. A gente não quer que os nossos parentes também tenham que migrar. Sempre. Se quer migrar, é um direito migrar? É um direito migrar, mas é um direito ficar também. Eu quero poder ficar. Eu quero ter condições de poder ficar. Eu quero ter condições de ir, de voltar. Então, quando eu estou dizendo aqui dessa organização maior, porque a gente vai ter que apelar para uma consciência humanitária maior, que se pauta em valores universais. Porque se eu ficar puxando para a questão da identidade indígena, apenas isso não é suficiente para mobilizar as pessoas. Não é o suficiente sequer dizer que a Mãe Terra está morrendo. Não é o suficiente falar que a água está acabando. Não é o suficiente falar que o ar está contaminado. Não é o suficiente falar que a Terra está esquentando. Isso não toca as pessoas. Infelizmente. Nós estamos dizendo, olha, só não existe planeta B, essas conversas todas. Isso não muda. Porque existe um senso de humanidade que morreu dentro das pessoas. Eles não olham para uma pessoa de cocar, eles não olham para uma pessoa pintada, eles não olham para uma pessoa em situação de vulnerabilidade e eles não olham e veem aquele ali como um irmão. A gente vai ter que evocar, nesse período de pandemia, essa solidariedade universal, e eu acredito que é possível, principalmente através da nossa espiritualidade, porque não é uma solidariedade espontânea. Não é. Como eu disse aqui, não adianta você falar que a gente é guardador da Mãe Terra, não adianta a gente falar que a gente cuida dos biomas e só existe água potável ainda porque tem território indígena. Isso não faz com que as pessoas se mobilizem. A gente tem outras populações aí também morrendo, o pessoal aí em vulnerabilidade. Então, só para encerrar, eu quero deixar um apelo aqui, que nesse momento as pessoas entendam, inclusive quem já está aí, a gente está em ano eleitoral, as pessoas têm aí um desejo de mudar o mundo. Mudar o mundo é, antes de tudo, cuidar das pessoas que estão vulneráveis. Isso é mudar o mundo. Seja em qualquer canto do mundo, vai ter sempre um público mais vulnerável. No Brasil, somos nós, os povos indígenas, estamos em situação de vulnerabilidade histórica. Se você quer mudar o mundo, mude a situação das pessoas que estão em vulnerabilidade. E não é só simplesmente assistencialista, é tirar da situação de vulnerabilidade. É gerar empoderamento financeiro, é gerar autonomia e é gerar principalmente o que eu chamo de patrimônio geracional. Por quê? Eu, por exemplo, não tenho patrimônio geracional nenhum, não sou filha de doutor nenhum, sou filha de 2 migrantes, construindo a minha história agora. E construindo um patrimônio geracional para os que virão depois de mim. Minha filha, meus netos, meus bisnetos, e eu quero que eles tenham orgulho de dizer a Ávila Buniacá Cambiuá era minha ancestral. E eu quero que cada um dos parentes aqui pense nesse futuro, né, que a gente vai deixar, né, e não indígenas também, que nós vamos deixar uma geração que tem orgulho de falar que nós somos seus ancestrais. Que nós construímos, nós aplanamos o caminho para eles poderem passar. E nós, inclusive, esses caminhos fazem parte dos corações, né? Aplanamos corações endurecidos. Nesse período de morte, a gente tem semeado a vida. E convidar todos para lutar pela vida junto com a gente. As pessoas que querem mudar o mundo têm que começar por proteger as pessoas mais vulneráveis. Seja no estado, seja no município, no seu bairro, na sua favela, na sua quebrada, seja na sua nação, sejam grupos historicamente vulnerabilizados, sejam grupos que foram marginalizados por causa de sua orientação sexual, por causa de gênero, seja o que for. Mudar o mundo é mudar a vida das pessoas vulnerabilizadas. Quero agradecer e convidar também a todos que conheçam as páginas do Comitê Mineiro, apoiem as campanhas. E aonde você estiver, que está aí com a gente, aí nos assistindo, aonde tiver alguém vulnerabilizado, vai lá e agir. É isso, guerreirado. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a peleja para poder entrar. Mas obrigado pelo recado. Mas deu certo, Avelinho.
Deu certo, ainda bem Deu que certo. contamos com a sua fala, com o seu importante depoimento aqui. E como a gente já tinha avisado aqui, a Aline já tinha anunciado desde o início que está com problema de agenda. Então, aproveitando aqui a presença dela ainda, né, Aline? Está faltando 6 minutos para o seu outro compromisso. Queria que você, nesse último momento, a gente já inicia agora a rodada final, acho que você comentasse o que seus parentes colocaram nesse debate. Mas tem um aspecto aqui, nós temos muita participação do público, depois eu vou passar algumas mensagens, mas a Cida Mendes disse que o seguinte: o artesanato é o meio mais efetivo para pertencer à cidade. As pessoas amam consumir. Assumir isso e ocupar os espaços das feiras e o Palácio das Artes. O Palácio das Artes é um palácio aqui de artes, aqui, que você deve conhecer aqui em Belo Horizonte, que é do poder público. Mas ela fala dessa questão da sustentação econômica, né, dos indígenas. Eu queria que você comentasse, você que tem essa visão, essa atuação mais nacional, que fora esse período de emergência que nós estamos vivendo, como que se trabalha essa questão da sustentação material dos povos originários? Como é feito isso? Como você acha que é o caminho correto para que né, vocês tenham, né, essa condição de existência, de sobrevivência, né, e do bem viver, que é o fundamental. Então, como é trabalhar isso, tanto nas aldeias, quanto também nos espaços urbanos, quando não só as pessoas estão fora do seu habitat natural, mas quando vêm para feiras e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que você vê a nível nacional essa questão? O seu áudio novamente está... A tecnologia quer me sabotar? Não pode. Gratidão pela generosidade. O que a gente faz é arte, né? É história. Primeiro, a valorização e a honra desse material, que é também a nossa história, né? Quando a gente pega uma pescaria dos parentes Guarani, isso aqui é história. Então, não é só artesanato, é aquilo que está impregnado nosso nesse tudo que nós fazemos. Eu trabalho com literatura, território de luta também. Daí diante da nossa, do nosso outro genocídio, que é o nosso espaço de fala e de trazer a história a partir da nossa perspectiva. Então, a reparação histórica que a gente vem solicitando e o que a gente pode tirar desse período é justamente de estarmos usando a tecnologia para estarmos aqui nesse momento hoje, falando com outras pessoas, nos conhecendo, né? A gente precisa de uma reparação histórica num todo. Porque isso é o que tem sido, o que nós estamos gritando a todo tempo. A reparação histórica, ela não vai anular o outro, estando ele na cidade ou na aldeia, porque isso não muda. A floresta que nós trazemos dentro de nós, ela está em qualquer lugar que nós estejamos. O nosso próprio maracá representa isso, né? Quando a gente toca, é a floresta que está aqui. É essa floresta. Essa ameaça que a gente está vivendo hoje, ela não é ameaça tão somente para nós. Claro que nós estamos sendo muito mais atingidos, mas todas as pessoas estão prestes a também sofrer as mesmas perdas que nós. Eu não sei que é esse sistema colonizador que se acha realmente numa hierarquia de que, como os turistas que invadiram lá o nosso território e também invadiram o território Guarani, que eles não vão sofrer, que eles nunca vão sentir sede, que eles nunca vão sentir o desespero de perder um ente querido, mas esse vírus não está acontecendo só para os nossos. Então, pensar nessa perspectiva também é importante. Importante saber que essas mobilizações aí que os parentes de BH estão fazendo estão acontecendo no país inteiro. Nós recebemos ações de movimentos dos povos Chavante, Sateré-Maué, se alguém quiser saber, só procurar o espaço da Pachamama, editora também, né? A gente escuta muitas denúncias e, às vezes, os nossos parentes pedem para a gente poder, talvez, traduzir, né, essa denúncia numa linguagem que o não indígena entenda, porque, às vezes, a gente está falando óbvio e as pessoas não entendem. Então, e insistir para que essas pautas sejam pautas diárias, não apenas em alguns momentos, né? Quando sai alguma... Como aconteceu
no início que eu relatei, né, do sensacionalismo de dizer que os indígenas furtaram. Mas ninguém perguntou o que eles levaram, que era álcool em gel, material de higiene, material para cuidar daqueles que estavam doentes. Então, a nossa luta, a nossa causa, ela não pode ser sensacionalista. A nossa arte não pode ser só artesanato no sentido desse consumo. Entender que quando você adquire uma peça nossa, um livro, qualquer e todo objeto produzido por esse povo, você está levando história para sua casa. Então, você precisa honrar isso. A reparação que a gente vem falando não é pedir de desculpas. Essa coisa do pesar, de pedir desculpa, não é nosso. A reparação não é perdão que o sistema colonizatório religioso impõe, que você pede desculpa e depois tudo fica muito bem. A reparação é um ato concreto. Como a Tsatê falou há pouco, a reparação requer um ato concreto e constante. Então, primeiro, de valorização da nossa própria origem, que todos nós temos uma avó que foi originária, e essa avó fica no nosso passado. Igualmente, as nossas histórias, quando são faladas no pretérito, nos livros, na escola. Embora nós estejamos presentes, as pessoas insistem em nos ausentar. Então, a sociedade precisa entender que nós estamos presentes. Houve uma mobilização enorme agora de advogados originários, jovens, contra todas essas determinações desse desgoverno, e a gente até não entende como uma criatura como essa ainda está na liderança desse país, já teve motivo demais para ele ter saído, e todos os seus aliados. A gente não entende ainda como permanece uma pessoa com esse nível de perversidade em relação ao outro, ao ser humano, e ainda está na liderança. Qual a apatia que está nos consumindo enquanto sociedade, que a gente ainda não fez algo realmente que pudesse tirar essa pessoa daí de onde ele está, porque ele não representa. Então, dos meus sentimentos, a gente tem que lutar todos os dias com parentes relatando morte de ancião, de criança. Não é fácil a gente manter até o equilíbrio. E o bem, que você falou do bem viver, o bem viver, primeiro, ele não pode ser o bem-estar. Né? Essa questão dos privilégios precisa ser repensada pela sociedade. E o bem viver é coletivo. Nós, povos originários, não usamos pronomes possessivos justamente porque o nosso bem viver é a coletividade. E a coletividade não só entre os humanos, mas entre os não humanos também. Embora as pessoas não entendam essa nossa cosmovisão, é a partir dela que nós conseguimos aprender, porque é a relação da floresta que nos ensina ao que é coletivo. São esses não humanos que vêm nos ensinar a como viver, porque nós, enquanto seres humanos, temos que aprender muito ainda. Então, a minha mensagem é que, embora em tempos difíceis, a semeadura permanece. A minha gratidão infinita está aqui com os meus parentes, e que todos nós estamos numa batalha que não cessa e que não nos dá descanso. É incrível como não nos dá descanso. A gente, às vezes, não consegue dormir por conta de tudo que vem acontecendo no nosso país em relação aos nossos parentes. Então, mais uma vez eu agradeço. Espero estar antes de você se despedir, aqui tem um comentário, tem vários comentários em relação a você, mas como você está no tempo, eu vou ler uma aqui que é da Iolene. Aline, você, toda a minha admiração, acho você a deusa da intelectualidade, e essa perspectiva, esse conceito é preciso ser inserido, é um comentário da Iolene, a educação para mudar toda a perspectiva cultural. Estou ansiosa para ler o seu livro, sua filosofia é a mais próxima da nossa vida. Então, eu queria que você falasse do seu livro, que você falou na live anterior, já fez o lançamento, então faz aí uma propaganda também, porque todo mundo pode ter mais a Aline do lado através do seu livro. Eu quero falar para a Tsatê que eu sou terra tão quanto ela, que não existe essa hierarquia entre nós, por isso a gente faz comunicação e não comunicado, que a nossa grande filosofia é ser como as abelhas,
que igualmente aos nossos povos, né, nós somos 305 povos, e existem o número de abelhas originárias nesse país igualmente. E ontem eu estava falando com as crianças assim, gente, não chama de mosquito que é abelha, que você faz igualzinho, fazem com a gente quando nos chamam de índio. As nossas abelhas não têm ferrão, as nossas abelhas receberam esse nome de rainha, de zangão, de operária, pelos pelos humanos, e não são elas que determinaram isso, né? Então, o princípio nosso até a coletividade. Eu agradeço, espero que você se sinta acolhida. Foi esse livro aqui, né, que é um filho de pequeno, assim, mas ele tem 100 anos aqui dentro, porque tem narrativas do povo curi da Mantiqueira, a partir das histórias da minha família, histórias de familiares da região, a Serra da Mantiqueira, que está extremamente ligada à nossa própria existência, né, o povo curi daquela região, a forma de alimentação da araucária, que é uma árvore que tem longevidade de mais de 1000 anos, a relação que nós temos com a terra, a mãe das águas, e por isso é impossível a gente falar da nossa história sem falar desse território, que é corpo, alma e espírito, que é o território que nós estamos protegendo e que também nos protege. Então, o Boacel Show, na perspectiva da história, né, que está sempre embasado em documentos que foram escritos por não indígenas ao longo dos séculos, sempre o não indígena que se colocou para dar as referências sobre nós, né? E aí eu também venho trazer uma inquietação a vocês, porque sendo historiadora, e eu fiz isso para ser coletivo com o meu povo, esses diplomas eles só servem para que eu possa usá-lo na coletividade. Eu trago isso aqui, a história está na terra. Os documentos que falam que o meu povo foi extinto na região do sul de Minas e na região de Resende, né, que é da fronteiriça de Minas e Rio de Janeiro, de Espanha de Mauá, eles são ilícitos, porque eu posso dizer agora que eles são ilícitos, porque a sociedade me empurrou para a academia para eu poder usar essas ferramentas e dizer como nós pensamos. Então, é um livro que fala, traz as vozes desse ancião, dessa anciã, e todo o processo de apagamento proposital da sociedade em relação aos povos originários. Nós estamos numa luta na região para ter o nosso espaço físico de memória, já é um trabalho de mais de 5 anos, porque nós não temos o território como uma aldeia, mas o território é nosso próprio corpo, e nós temos o direito de ter um espaço para nos reunir, para trazer as nossas memórias na coletividade, trazendo e traçando e construindo esse grande mosaico, também com você que está aí escutando. Porque a ideia é que você também se descubra e honre a sua ancestral indígena, o seu ancestral indígena. E isso a gente consegue muito na memória coletiva, na afetividade, naquilo que hoje o mundo todo nega. Porque hoje é tudo comprado, é tudo na base da compra e da venda. E por isso que eu comecei falando que o nosso trabalho é arte. Aqui tem a minha representação da Mantiqueira. Eu gosto de fazer desenhos porque a gente ilustra, a gente toca, a gente coloca sentimento, né? Então é a mãe, é a mulher que está na terra, é a mãe. São todos os seres que compõem essa mantiqueira que me compõem. É o próprio pinhão que eu estou lá dentro, que me alimenta, que alimenta os meus antepassados, que alimentou os meus antepassados e que agora me alimenta. Eu estou ali dentro daquela semente da araucária que não se transforma em fruto, mas que muito nos fortalece. Dentro dessa lágrima da minha antepassada, é no meu sorriso que eu honro, é no estudo que a gente faz. E a minha gratidão infinita a esse projeto, né? Eu espero que no canal da Pachamama Editora, do YouTube, tem um vídeo do lançamento que eu explico todo o processo de pesquisa, que mesclou também arqueologia, os potes de cerâmica feitos pela minha avó, o trabalho da pedra sonora, os Tissate-aí que estão presentes, minha vontade de levar vocês na Pedra Sonora, que é um lugar que a gente toca uma pedra imensa e ela emite som. Só o povo curi, pelo que eu conheço, tem um espaço assim como esse. Então, é a ideia de compartilhar e das pessoas valorarem esse ser
originário também a sua terra e a biodiversidade. As abelhas originárias, a jataí, a mandaçaia, tudo que provém dessa terra é história. A história não é somente um documento que está guardado há 200 anos e ele foi escrito por um viajante sem comprometimento nenhum com os nossos valores, com a nossa cultura. É importante, mas não é o essencial. Então, ouvir as pessoas hoje é algo que se precisa fazer na sociedade, esse aprendizado da escuta. E eu espero que vocês escutem realmente a partir dessas palavras. A palavra, ela é só um caminho para chegar à audição. Ela é só um caminho para você chegar nesse lugar que é o nosso território. E eu agradeço bastante. Quem quiser colaborar e conhecer mais esse projeto, né? A gente está aí também sem descanso, porque há muitas urgências dos nossos parentes que a gente quer ajudar, mas há um momento da gente também fortalecer esses aliados da região, que eu sou muito agradecida, e não tem assim a questão do branco e do originário. O que acontece é que o sistema colonizador, ele perpassa a cor da pele. É uma ação que as pessoas, às vezes, agem e que elas não se dão conta. Mas eu tenho muito a agradecer porque esse livro e o projeto todo do Espaço de Memória Puri, Nhão Xô, ele foi sonhado, como os Krenak sempre falam, né, Tsatê? Ele foi sonhado e agora ele tá na semeadura e está brotando porque as pessoas realmente seguraram a nossa mão e não soltaram. Então é isso que a gente precisa, de pessoas que estejam assim firmemente conosco, e a minha gratidão infinita, Chutê Potê Boa Luz, pelo acolhimento de vocês. Espero voltar mais vezes, Tsatê, já está convidado, para falar sobre os territórios outros de luta, né? Aline, como a história. Mas só deixa claro como adquirir o livro. Muitas pessoas perguntando como adquirir esse livro. Nós lançamos no site da editora uma promoção, né, para ajudar o Espaço de Memória. Você pode ir no site www.pachamama.com.br, que vai ter lá uns kits. Se você quiser encomendar diretamente comigo, porque algumas pessoas preferem, o site tem um sistema de entrega que ele é do meu controle, né? Então eu não posso fazer as entregas mais populares com o site. Mas eu sempre acolho as pessoas que me procurarem pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente faz também por encomenda, tá? É um documento histórico, eu fiquei felicíssima ontem, porque uma mãe comprou, uma historiadora, e a criança, filho, quis ler o livro. Eu falei, gente, que maravilha, porque foi atraído pelas ilustrações, né? Entender também que a nossa arte, a nossa história, ela não está no modelo científico academicista. Se ela não trouxer a vida, ela não está fazendo o papel dela, porque a nossa arte também, a nossa história, a nossa escrita, é para honrar a vida. E nós estamos aqui, nós, povos originários, né, representantes dos nossos parentes, para honrar a nossa vida também e fazer com que ela seja preservada, que a sociedade salvaguarde os povos originários. A minha gratidão, Satês. Muito obrigado, viu, Aline? Você já está convidada a voltar aqui, porque é sempre um prazer enorme. Você traz ensinamentos aí que ficam para sempre. E aqui tem muitos comentários. Depois você vai lá como eu disse, essa transmissão fica lá na página do Coletivo Alvorada. É só procurar no Facebook ou no YouTube. Tem muitos comentários para você lá. Eu não vou ler aqui pelo tempo, mas você pode respondê-los lá, porque muitas pessoas aqui te mandam carinho e agradecimento por tudo que você representa. Tá bom? Eu gostaria de convidá-los também. Agora eu vou ter uma aula, mais tarde, às 15, haverá uma live uma live mais leve, que é sobre a questão da espiritualidade, do cântico, da música, e quem quiser é só entrar lá no meu perfil, tem informação de onde vai acontecer. Essa vai ser aberta às 15 horas. E a minha gratidão infinita por encontrar meus parentes. Que bom que a internet agora tem
nos feito aproximar e não nos isolado como ela estava fazendo há tão pouco tempo, né? Nos tirando do convívio. Hoje a gente tem tentado usar essa internet de uma forma adequada. Mas digamos logo que eu quero vê-los pessoalmente e fazer um cântico e abraçar as pessoas, porque isso também é cura. Então, saudações a Beijala, Chutê Potê. Tá bom, muito obrigado, viu, Aline? Gratidão aí por essa contribuição. Vamos aqui, gente, que até já está no adiantado da hora, vamos trazer os outros companheiros aqui que participaram ao longo desse debate para sua mensagem final, fazendo aqui na mesma ordem, chamar o Giovanni Krenak e para comentar, né, a fala dos outros parentes aí seus que já relataram. E tem uma pergunta aqui que eu vou jogar para você, viu, Álvaro? Que é uma pergunta do Álvaro, Giovanni, que é o que fazer diante desse genocídio fora do plano emergencial? Estamos em um ano eleitoral. Algum projeto indígena para ocupar espaços institucionais no município? Essa é uma pergunta do Álvaro e eu estou sabendo que você é pré-candidato em Resplendor. É isso mesmo? Conta isso aí para a gente. Primeiro, saudar nossa amiga Puri, Aline. Eu acho que ela traz um conhecimento de vida, de luta, de ancestralidade que ensina, né? Por mais que a gente está nessa luta, eu acho que fazer essas reflexões acerca do que realmente, da importância que é a Mãe Terra, né? Inclusive para a gente que está nesse contexto, porque às vezes o processo de luta ele é tão intenso, ele é tão desgastante que a gente meio que, não que se distancia, que a gente perde um pouco a percepção da importância e da diversidade e dos ensinamentos, inclusive dos outros parentes, né? Portanto, eu agradeço mesmo as palavras, né? Enfim. Em relação a essas estratégias de luta, né, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que uma medida já imediata, né, é a gente se articular, principalmente nesse processo eleitoral, né. É um desafio muito grande, porque a gente percebe, né, principalmente nos territórios indígenas, né, a grande dificuldade, esse monopólio partidário que tem, né. Aí eu falo dos partidos de esquerda, dos partidos, enfim, que estão mais próximos dos povos indígenas. Quando a gente traça essa estratégia de luta, a gente vê muita dificuldade, inclusive, desses partidos. Então, acaba que a gente não tem muito apoio, isso é uma realidade, né? E que a gente tem que ver essas formas. É muito complicado, é muito complexo esse processo todo, para a gente poder organizar essa candidatura, essas pré-candidaturas, que, de fato, são as medidas a curto prazo que mais poderão trazer alguma resposta, né? Porque eu acho que esse contexto social, político, cultural que a gente está, que é tão desfavorável aos povos indígenas, ele passa por esse processo eleitoral. E quando a gente entra nessa batalha, a gente também é marginalizado nesse processo. As estratégias, os partidos. Na minha cidade, por exemplo, a gente tem a realidade dos partidos de esquerda está na mão dos fazendeiros. Então, assim, a gente não tem muita estratégia de luta, a não ser nós mesmos. Mas, enfim, a gente lançou aqui essa pré-candidatura, né? A gente está colocando para os parentes também essa necessidade, porque é uma coisa recente para os povos indígenas, né? Nós tivemos nas eleições passadas a candidatura da Sônia, né? Encabeçou uma chapa presidencial, que eu acho que isso trouxe também uma grande visibilidade, né? Para essas candidaturas municipais também, em relação a vereadores, em relação a prefeitos, né? Nós estamos caminhando em relação a isso, mas eu vejo que ainda falta muito apoio, principalmente dos partidos políticos, dos partidos que se dizem aliados dos povos indígenas. Mas quando nós trazemos para a realidade mesmo, para a questão de estratégia e de êxito, a gente é esquecido. Isso é uma realidade. A gente passa isso aqui. Eu tenho outros parentes de outras aldeias que também passam a mesma dificuldade. Muitas das vezes a gente tem que se lançar essa candidatura por partidos que não são de esquerda, que tem uma outra ideia de questão indígena, mas enfim, é a única forma que a gente tem de participar desse processo. Eu queria deixar aqui também esse apelo, esse pedido, né? Já que se dizem aliado dos povos indígenas, eu acho que isso tem que ser além do discurso. Isso tem que ser montado uma estratégia de luta, de assessoria concreta, né?
dos partidos que se dizem aliados dos povos indígenas. Mas a gente está nesse processo. Eu também gostaria de falar para os parentes que a gente tem que se preparar para a batalha, para a guerra. Nosso povo aqui, a gente não tem nada na história do povo Krenak que a gente não tenha conseguido ou tá iniciado essa luta, senão pelo enfrentamento, pela luta, pela mobilização, protesto, pela reivindicação e se despedir da família. Parece que estou um pouquinho aí. Tá bom. Muitas vezes eu posso trazer o exemplo aqui do rompimento da barragem de Mariana, que aconteceu há 5 anos e que ainda a gente sofre os efeitos muito agressivos desse processo de destruição. A gente não tem mais como fazer os nossos rituais sagrados, questão da água, muita doença que vem aqui para nossa aldeia, porque agora está vindo caminhão-pipa para poder trazer água, e essa água tem cloro, e a gente não tem essa imunidade em relação ao cloro. Então, assim, a gente está lutando, está buscando o que é de direito, né, o que está pré-estabelecido na Constituição, mas que nesse processo de garantia de direito a gente também está sofrendo outros crimes, né? Então, é um processo de luta, de enfrentamento e de reinventar é muito grande. Mas eu penso que, medida concreta, nós precisamos fazer o seguinte, ocupar esses espaços, sobretudo políticos, né? Se organizar nos territórios, se aliar com esses parceiros, eu deixo aqui também o pedido para o coletivo, de incentivar essas candidaturas indígenas, de dar mais visibilidade para esse momento agora, né, que o período eleitoral se aproxima, para poder divulgar. A gente sabe do poder que tem as redes sociais, né? A última eleição a gente tem um exemplo disso, né? Nós temos um presidente aí eleito praticamente pela internet, através de mentiras, através de destruição, de informação de outras pessoas, mas que nós queremos usar isso para uma coisa válida, para uma coisa que tem importância, que são as candidaturas indígenas, que nós estamos no território. A nossa luta é por um ambiente, um território equilibrado. E essa luta não é só para os territórios indígenas, é por um todo. A gente luta aqui com relação à mineração, para que nós tenhamos água. Nosso estado, principalmente, mais de 600 quilômetros de rio foi totalmente destruído. As pessoas só começaram a dar um pouco de importância para o povo Krenak em relação à luta porque ficaram sem água. Eu acho que não é necessário a gente chegar nesse limite, nesse extremo, para que as pessoas se atentem da importância de não apoiar essas práticas da mineração, desse processo de destruição da mata, né? Nós temos aí essa MP da grilagem, nós temos também o parecer da AGU, o parecer 001, né, que trata sobre o marco temporal. Enfim, essas medidas, primeiramente, terão reflexo nas comunidades indígenas, mas, sem sombra de dúvida, os efeitos negativos de destruição se estenderão por toda a sociedade. Portanto, eu queria deixar aqui também esse pedido, né, desses amigos do coletivo, de incentivarem essas candidaturas indígenas, né, seja nas grandes cidades, seja nas cidades menores, para que a gente ganhe o máximo de visibilidade, de apoio nessa plataforma da internet, né, de WhatsApp, de Facebook, para que a gente consiga também ocupar esses espaços e garantir um pouco de direitos e de paz dentro dos territórios, que é uma luta de todos, né? A luta pela mãe terra, a luta pela água, pela floresta, é uma luta que ela transcende os limites da aldeia. É uma luta que ela inclusive as pessoas que estão na cidade, as pessoas que estão em Belo Horizonte, as pessoas que estão em São Paulo, elas teriam o direito de vir aqui na minha aldeia e tomar um banho no Atu, no Rio Sagrado. Por que isso não existe mais? Por conta desse pensamento de progresso, né, que a gente não comunga muito com essa ideia de progresso, né, e dessa ideia de desenvolvimento, né. Muitas pessoas falam de privilégios ou de algo do tipo. A gente entende que privilégio é você tomar um banho no rio sagrado, fazer as suas práticas religiosas, de pescar um peixe e comer, de ensinar o seu filho a nadar. Nosso povo entende que isso é um privilégio, isso é algo que nos garante um bem, que nos garante algo saudável.
mas isso tem sido tirado dos povos tradicionais, principalmente por esse campo político, pelos projetos de lei, por essas medidas provisórias em relação ao garimpo, em relação à mineração, em relação a essa destruição da mãe terra. Portanto, eu gostaria de deixar aqui esse pedido mesmo, que a gente já está se aproximando desse processo eleitoral, para que esses aliados nos apoiem nessa batalha, que é mais uma batalha, né? E que a gente precisa do máximo de apoio para a gente conseguir melhorar a vida de todos, né? Valeu, obrigado, viu, camarada? Boa sorte aí nessa sua caminhada, viu? Aqui a Valéria Mendes está anunciando aqui que a terra natal dela é Resplendor, então já aproveita aí e pede o voto dos parentes dela, viu? Então... Que bom. Então, ó, muito obrigado pela sua participação, boa sorte, força aí para o seu povo, na resistência, na sobrevivência e principalmente na luta para resgatar esse rio, que é o rio que alimenta gerações e gerações aí dos povos originários da etnia Krenak e que foi assassinado pela Vale, pela empresa Vale e pelo crime ambiental de Mariana. Força na luta e conte sempre com o coletivo Alvorada. Meu amigo, agora Eni, nós já estamos com 1h30 de programa, a gente sempre fica mais ou menos de 1 hora. Eu queria que você falasse agora, desse um balanço final como despedida e dessas falas, e também que você anunciasse para a gente, tem muita gente perguntando aqui, como pode ajudar nessa campanha de arrecadação que você tem feito aí de solidariedade aos povos que estão no território urbano. Então, que fizesse a sua mensagem final, analisando essas falas outras, e também dessa informação para que quem está acompanhando o nosso coletivo Alvorada aqui possa acompanhar e possa contribuir nessa importante campanha de solidariedade que você tem coordenado. Bom, eu quero mandar um abraço ao nosso companheiro Pablo, que não conseguiu entrar aqui na nossa live, porque o Pablo é uma pessoa muito importante nesse diálogo com a gente, porque ele é de um órgão que se chama FUNAI, que deveria ter uma sede em Belo Horizonte. E a nossa luta do comitê é para ter pelo menos um escritório em Belo Horizonte, porque aqui passa muito indígena que não sabe nem onde que é Valadares. Mas tudo bem, nós vamos continuar a luta, né? O nosso cacique Aracuã, da aldeia Pataxó e Pataxó Han, na Oxorran, lá em Bicas. A Adriana Carajá, minha esposa, que está fazendo agora o doutorado em antropologia na UFMG. Então, nossa casa vai ter 2 antropólogos, a Adriana e o Eni Carajá, com um graduando, que vai chegar lá ainda, né? E também a Ofélia Hilário, que faz parte do Alvorada, do coletivo, e a Aline, lá do Vagalumes. E outras pessoas que estão aqui também interagindo com a gente. Eu queria, tipo assim, colocar para vocês que estou escrevendo, por exemplo, sobre antropofagia. Porque eles falam o seguinte, que indígena come gente, que indígena sacrifica a pessoa que nasce com deficiência, uma série de mentiras que pegou na sociedade. Então, eu estou escrevendo a partir de um quadro, né, um quadro que eu vi que fala de antropofagia, eu resolvi atuar nessa linha também dentro da etnologia indígena, para desconfigurar um pouco essa visão torpe, retorcida e mentirosa. E aí é o seguinte, eu vou trabalhar um pouco na teoria. A antropologia, ela ajuda a gente a compreender esse mundo, né? Eu não concordo, por exemplo, com o Giovanni quando ele fala a questão dos partidos. Porque, por exemplo, eu jamais seria candidato no PSL do Bolsonaro, jamais, né? Jamais seria candidato no partido de direita que vota contra as pautas indígenas do Congresso Nacional. Então, eu tenho que analisar que, não precisa ser de esquerda não, mas tem partidos que não se alinham com essa política desastrosa de Fernando Henrique Cardoso, desse povo que passou por aí, que nos arrebentou. Eu respeito muito Lula. Lula realmente é uma pessoa que dá uma grande caminhada nesse sentido. O Lula, o Boulos, né? E outras linhas de esquerda que podem nos ajudar a pensar num país com uma gente transformando de fato em nosso nome. Eu queria, no caso, né, comunicar para vocês que nós criamos a comunidade indígena Carajá de Minas,
que faz parte do comitê, mas assim, são as famílias Carajás que estão se reunindo também para essa luta, né? E também concordar com o Giovanni. A questão do Rio Paraopeba e do Rio Doce, né? Nós queremos que a Vale ela recupere o rio, que foi ela que sujou o rio, ela que lameou o rio. Então nós queremos que ela recupere o Rio Paraopeba. Para isso, a comunidade indígena Pataxó e Pataxó que está lá na aldeia, não vai sair de lá não, porque só o tempo todo pressões para que as pessoas vão saindo da aldeia e a Vale ameace não pagar o auxílio emergencial e sequer indenizar as pessoas. Nós não queremos só isso, não. Nós queremos que o rio Paraopeba ele seja limpado, retirado todo o assoreamento de minério que tem ali dentro, retirado todas as pudriqueiras, e isso quem tem que fazer não é o Estado, é a Vale, e o Estado tem que pressionar a Vale a fazer. Porque é um absurdo nós, cidadãos, termos que pagar por uma empresa que está bagunçando a vida do povo brasileiro. Então, assim, eu queria, então, nessas palavras, falar para vocês também que na periferia de Belo Horizonte, né, tem pessoas com Covid de 2 anos a 92 anos. E a maioria dos indígenas com Covid está em torno de 25 anos a 30 anos. Significa que aquele presidente que está lá em cima ocupando o Palácio da Liberdade, o Palácio do Planalto, ele mente quando fala que a Covid só ataca as pessoas idosas. Não. Ela ataca sem piedade as pessoas idosas, as pessoas pobres, pretas de periferia. Então, nós somos indígenas também, né? Então, nós estamos lutando para isso aí, fazer um trabalho, de fato, educativo, um trabalho político. Nós queremos que as pessoas fiquem na aldeia, fiquem em casa. Não tem esse de falar, se puder, não. Tem que ficar em casa. Se precisar, dá uma saída, mas use máscara, use os apetrechos que precisam para a sua própria proteção e a proteção do próximo. Então, um grande abraço a esse coletivo Alvorada. Conheço muito aquelas mulheres lindas que fazem os fios, né? Que fazem o bordado, né? Daquelas grandes e maravilhosas propostas de inclusão de pessoas idosas, pessoas com várias formas de viver e que precisam de estar interligadas. E o coletivo Alvorada sempre nos ajuda nesse ponto. Um grande abraço ao Eri e na Tequié. Obrigado. Só um pouquinho, a Asblin, ela vai falar um pouco sobre o link da campanha, porque ela é nossa coordenadora do comitê, que ela, junto com a Imersão Latina, tem o link lá, ela vai falar o link direitinho para vocês, e a gente vai agindo. Ótimo. Eni, muito obrigado pela sua participação. Conte com a gente, né, não só do Coletivo Alvorada, mas da nossa Casa do Jornalista, nessas campanhas de solidariedade que você tem promovido, que você tem coordenado, tá? Não só nessa campanha, mas em todas as suas iniciativas que fazem parte da mesma perspectiva do nosso coletivo, da nossa militância e da nossa vivência. Você citou a Imersão Latina. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha colega Brenda Marques. Ela é jornalista, também música e poeta, e ela também é diretora do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, do qual fui presidente, e eu acompanho a luta e a militância dela há muito tempo. Você citou a Imersão Latina, que é uma das entidades que tem coordenado essa ação de solidariedade aos povos originários diante dessa emergência da Covid. Aproveitar e mandar um abraço também ao meu amigo Zé Guilherme, que tem acompanhado desde o início do nosso programa, Milton Bicalho, Cida Mendes, o Álvaro, né, a Valéria Mendes, a Aline também, que participou já de um programa aqui com esse tema, e um abraço especial para o Pablo, né, isso que você já falou, a importância que o Pablo tem na luta em defesa dos povos originários aqui em Minas. A gente já trouxe ele num programa aqui, que ele teve dificuldade de conexão, e agora, novamente, ele não pôde participar. Então, você já está convidado de novo, viu, Pablo? Mas nós vamos cuidar dessa sua internet aí antes, tá? Para que não haja esse problema novamente, né? E passar agora, né, a palavra para a Avelin,
para ela falar dessa campanha de solidariedade, dar o link corretinho aqui, né, para que as pessoas possam. Ela pode depois também mandar lá nos comentários do Facebook, porque vai ficar no ar aqui esse programa, que aí quem quiser também deixar o seu contato, o seu também lá, viu, Eni? Que tem muita gente mandando mensagem aqui que quer contribuir com essa luta de vocês. Então, fazer essa conexão aqui depois, né? Então, você podia falar, Velhinho, e muito obrigado pela sua presença, tá, Velhinho? Eu queria que você desse o seu recado final, analisando tudo que foi debatido aqui, mas mandasse também essas informações aí que são fundamentais para que todo mundo possa contribuir. Certo, Guerreiro. Quero agradecer mais uma vez, né, o Coletivo Alvorada por esse convite. Quero agradecer também as mulheres da linha do Horizontes. Eu vi aqui no comentário que tinha uma guerreira, não sei se ela está mais. A gente recebeu no começo da campanha 20... não sei se modelos, não sei o que posso dizer modelos. A gente recebeu 100 máscaras das guerreiras da linha do Horizontes, que nos ajudou muito com relação à proteção dos parentes, mas infelizmente a gente tem esse alto nível de contaminação que nós chegamos agora. Então, no bairro Jardim Vitória, no bairro Taquaril, em várias regiões de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente já tem casos, e que, como já foi colocado aqui antes, a gente não tem o apoio da FUNAI, da CESAI, por causa desse racismo institucional, e temos grande dificuldade na mobilização das questões de ação de políticas públicas institucionais vindas da prefeitura ou vindo das outras prefeituras, de RMBH, e do próprio Estado, né, com essa negação de identidade. Então, quero convidar as pessoas a conhecerem a página do Comitê Mineiro, @Comitê Mineiro, no Instagram, e também a gente vai ter aí, né, no Facebook, Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. A campanha é bit.ly/indígenas na cidade. Eu vou colocar aqui nos comentários. Você pode cooperar lá dentro da vaquinha, e a gente tem dentro dessa vaquinha também a possibilidade das pessoas que ajudarem receberem artesanatos de uma forma de gratidão mesmo, né? No caso, não é uma recompensa, é a criançada aqui, gente. Não é uma recompensa, é uma forma de gratidão com as pessoas que fazem essa doação aí para a gente conseguir os itens da campanha, que são principalmente questões relacionadas ao cuidado das pessoas mais vulnerabilizadas, não as crianças e os mais velhos são prioridade. Como eu falei mais cedo, quando a gente fala de mudar o mundo, a gente tem que cuidar de quem está em situação de maior vulnerabilidade, né? E também dizer dessa força que é os parentes indígenas entrarem e disputarem esses pleitos políticos, como o parente Giovanni Krenak está aí se colocando. É uma disputa difícil, a gente sabe que ainda é desigual os espaços, a gente tem várias formas de desigualdade. No caso das mulheres, isso é mais grave ainda, esse espaço de colocar a voz da mulher, das mulheres indígenas, e dos povos indígenas de modo geral. Mas é importante que a gente tenha, nesse pleito aí municipal, essa presença dos parentes indígenas, como vereadores, quanto prefeitos também, porque a gente tem que pensar que não é uma questão apenas federal, a questão indígena. A gente tem os municípios que estão ali agregados a territórios tradicionais, muito fronteiriços, e que negam a existência desses parentes, que movimentam, inclusive, processos de ódio, de racismo contra os parentes que estão próximos aos municípios. Então, é necessário que a gente esteja nesses lugares. E também dizer que, quando você apoia a campanha dos povos indígenas, quando você começa, não só exatamente dos indígenas em contexto urbano, que é o caso aqui do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, mas como as demais centenas de vaquinhas que está acontecendo, com diversas etnias, você não está pensando simplesmente na sua própria, sabe, como a gente fala na Nyanderecó, o modo de viver no mundo, o modo de estar no mundo. Não está pensando no seu próprio umbigo, você está pensando nas gerações futuras mesmo. Mas, infelizmente, quando a gente for pensar em mobilização social, apelar para o fim do mundo, a gente vê através, inclusive, do Ailton Krenak, que não surte muito efeito. As pessoas ainda estão muito ensimesmadas nas suas próprias demandas, nas coisas que lhes tocam. Então, a gente precisa começar, como eu disse anteriormente, a buscar essa humanidade maior, isso que nos une de uma forma humana, global, porque a gente sabe que o mundo inteiro está passando por processos, mas a gente tem, historicamente, no mundo, populações mais vulnerabilizadas, que a gente coloca, então, o nosso tempo, as nossas finanças, a nossa doação, seja de um colchão que eu não estou tendo mais utilidade, um aparelho, sei lá, um fogão que eu não estou tendo mais utilidade, se eu coloco isso para girar
Então, o convite, novamente, é para agir, seja compartilhando campanhas nas redes sociais, seja falando falando para os familiares dessas situações de vulnerabilidade, seja procurando aonde poder agir, na sua localidade, no seu território ou não, no meio dos seus amigos ou não, destacando também, de novo, as parcerias que a gente tem. Então, falei aqui do Linhas do Horizonte, que nos doou as máscaras, também teve o Fórum Interreligioso, Fórum Político Interreligioso, que fez uma doação de fraldas descartáveis, um apoio muito grande aí, em uma situação, principalmente no Jardim Vitória, que as pessoas estão mais contaminadas ali. Quero agradecer também, principalmente o coletivo, o Instituto Imersão Latina, que a gente constrói aí há muitos anos, junto com a Brenda, desde a sua fundação, estou junto nessa luta. O Nós da Poesia também, que a gente traz os nossos textos junto nesse coletivo, e falar que a gente não está lutando sozinho. E os povos indígenas não estão sozinhos, e nós estamos convidando a todos para se somarem a essa luta. Sabemos que não podemos esperar do governo federal, não podemos esperar do governo estadual, e a gente tem buscado mobilizar as secretarias municipais, mas também não é um processo fácil, sabendo que toda a cidade está em vulnerabilidade. Convidar a todos para somar com a gente. Não tem como a gente pensar, e como a guerreira Aline trouxe muito bem, que bem viver não é bem-estar. Não adianta a gente pensar que eu estou protegido da minha casa, com meu recurso, e tem comida na geladeira, e está tudo bem. Não está tudo bem. Em Anderecó, bem viver se fala sobre o bem viver de todos. Eu não posso ter bem viver só para mim. Não é bem-estar, como a guerreira colocou. E esse conceito de bem viver tem que ser, agora, uma nova perspectiva de vida pós-Covid. A gente tem aí uma página em branco diante de nós, ninguém sabe o que vai ser. A gente precisa começar... Benzinho. A gente precisa começar a pensar que é necessário reconstruir uma nova forma de viver, uma nova forma de ver o mundo, de se relacionar com as demais pessoas, com a humanidade, com a própria Mãe Terra, de uma nova perspectiva. Então, vamos aproveitar esse momento de tanta tensão para reaprender a estar no mundo. Gratidão mais uma vez por esse convite. Cola com a gente. Tá bom, Aveline, muito obrigado. A gente agradece muito aí a sua presença, tá? A sua contribuição e, mais do que isso, a sua luta. Você citou aí, assim como o Eni também citou um coletivo, né, que é o coletivo Linhas do Horizonte, né, que são das bordadeiras, que tem toda uma relação aí de irmandade com o nosso coletivo Alvorada, assim como outro coletivo de bordadeiras de Belo Horizonte, que é o Ponto de Luta, que também tem toda a relação de várias campanhas que a gente faz junto. Eu queria lembrar aqui que no domingo nós faremos, vocês podem acompanhar as melhores informações aqui na nossa página do Alvorada, nós faremos um abraço automotivo aqui em Belo Horizonte, na Contorno, um abraço fora Bolsonaro, e que nós faremos desse evento, né, que será uma carreata, né, que nós vamos aí tentar abraçar a Contorno, né, a avenida aqui de Belo Horizonte, né, com carros, né, em função da pandemia, não podemos fazer o abraço presencial como a gente tem tradição aqui da esquerda de Belo Horizonte, mas uma das pautas principais que a gente vai colocar é contra o genocídio dos povos originários que está sendo cometido pelo governo federal, utilizando a Covid como forma de exterminar o nosso povo verdadeiramente aqui das nossas terras. Então, nós faremos uma ação, né, colocando faixas nos carros, vamos tentar fazer uma cobertura com drones, inclusive colocando não só em português, mas em inglês e outras línguas, para que isso possa rodar o mundo inteiro. Então, é uma forma que o nosso coletivo Alvorada, além desta que nós estamos aqui, trazendo a nossa solidariedade, a nossa luta, hipotecando o nosso apoio incondicional à luta dos povos originários, e o nosso coletivo, que é de luta, que é de rua, que é de presença nas atividades, a gente vai fazer essa forma aqui de contribuir na luta de vocês. Como eu disse, vocês podem acompanhar o nosso programa, pedimos que vocês compartilhem esse programa nas suas redes sociais, mande aí no WhatsApp, manda para todo lado, porque essa voz desses povos que participaram aqui, os povos originários, ele tem que ser ecoada por todos os lados, porque hoje significa mais do que nunca defender a vida daqueles que são os povos da nossa terra. Então, muito obrigado a vocês, agradecer aqui a nossa técnica, que é o Emílio, que cuida aqui da técnica, fica aqui por trás garantindo essa transmissão, a Alexandra Badaró, o nosso produtor Pedro Martins, que é o guerreiro aí que sempre produz e traz esses convidados aqui toda quarta-feira,
E a gente vai anunciar, quarta-feira vai ser muito especial. Quarta-feira que vem nós vamos ter um convidado muito especial aqui no nosso programa, Toque da Alvorada, sempre às 10 horas, mas aí, ao longo da semana, a gente vai anunciar aqui na rede. Então, um abraço aí, a Brenda está informando aqui que as informações da vaquinha e da campanha estão no site imersãolatina.com. Então, Brenda, agradeço a você, viu, queridona? A Irene Bastos está falando aqui, Fátima, o Galileu. Então, muita gente participou hoje do nosso programa, e isso é bom porque mostra que tem muita gente que está solidária a essa luta de existência e de resistência dos povos originários brasileiros. Muito obrigado. Quarta-feira que vem a gente está de volta aqui no nosso Toque da Alvorada. Até mais. Gratidão a vocês. Gratidão, guerreiro.